Romanos 11, 5 e 6. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Deus sempre reservou, Deus sempre separou para Ele mesmo um remanescente, um resto, que no tempo de Elias foram 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Lemos isso neste capítulo 11 de Romanos, no verso 4. 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante do Deus Baal. O apóstolo Paulo diz que a eleição, a salvação, é pela graça. A eleição da graça. Pois o remanescente de Israel, estes 7.000 e outros ao longo dos séculos, foram sempre salvos pela graça. Paulo não está, neste texto aqui, a contrastar a fé com as obras. Ele não faz este contraste entre a fé e as obras, como faz, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Ele está a contrastar a graça, ele contrasta a graça com as obras. O que Paulo está a dizer é que a eleição é baseada em algo que nós não fazemos. É de graça. O argumento de Paulo não é que Deus poupou estes 7.000 varões de morrerem às mãos de Jezabel, mas antes que Deus os separou para si. Deus, pela sua graça, porque Ele assim escolheu, separou estes 7.000 varões para si mesmo. O que significa então a eleição ser pela graça? Paulo não está a falar da salvação pela graça, o que é verdade, somos salvos pela graça. Mas antes Paulo está a falar da eleição, do ato de Deus, da eleição por parte de Deus, que é pela graça. Se a eleição de Deus for, mesmo que seja pelo seu pré-conhecimento, se a eleição de Deus for por aquilo que nós vamos fazer, então não é mais pela graça, mas por as obras que vamos fazer. Pois a graça é, por definição, algo que Deus faz, que não pode ser ligado a qualquer coisa que o homem faz ou merece. Porque então a graça já não seria graça. Talvez não possamos entender na total profundidade o que significa Deus nos eleger pela graça. Esta ação de Deus leva-nos com certeza a ser mais humildes. Quando um dia estivermos diante de Deus, nunca vamos poder dizer que estamos ali salvos por alguma coisa que tenhamos feito, porque fomos mais inteligentes, porque fomos mais perspicazes, mas antes com temor e tremor vamos dar glória ao Cordeiro, vamos apenas agradecer. Podemos não entender completamente o que é Deus eleger-nos pela graça, mas esta ação de Deus vai levar-nos com certeza a orar pelos perdidos e a testemunhar. Dado que a graça de Deus em separar para si alguém não é função de algo que essa pessoa possa fazer, das suas obras, devemos orar com ousadia pela pessoa incrédula, pessoa mais endurecida no seu coração, aquela pessoa que nós amamos, pois é Deus que salva, é Deus quem muda o coração. Vale a pena orar para que Deus opere no coração dessa pessoa, através de nós, pelo nosso testemunho. Podemos não entender na totalidade e profundidade o que significa Deus nos eleger pela graça, mas essa ação de Deus vai levar-nos com certeza a alegrarmos-nos. Alegria. Vai levar-nos à adoração, ao louvor,
a adorar, a louvar, a magnificar o Senhor da graça, a amar o Senhor da graça, estar feliz na graça de Deus, deixar a graça ser graça. E quando a graça é graça, ela é para a nossa felicidade e para a glória de Deus. Podemos nos gloriar no Senhor da graça e estar infinitamente gratos pelo facto de Deus nos ter escolhido, pois Ele pode escolher até uma pessoa como nós, como eu, miserável pecador. Que bênção, que coisa extraordinária, que maravilha, é uma igreja cheia de pessoas que foram quebradas no seu orgulho, que sabem no mais íntimo do seu ser que nada merecem. Não é pelas suas obras que são salvas. Quem tem a plena consciência que a eleição é pela graça e não pelas obras, recebe qualquer problema sem dificuldade. E qualquer coisa boa e agradável também é recebida com uma gratidão profunda e com um coração maravilhado diante do Deus que elege pela graça.